para gravar. Eu acho que esse tema ele é muito importante em todos os sentidos, né? Até para a gente compreender, né? Essa questão mesmo do quanto as pessoas estão vulneráveis, né? A essas, não só as notícias, a acreditar em qualquer coisa, enfim, ao medo mesmo de se manifestar e de questionar, enfim. Eu acho que isso, e só falando sobre isso, eu acho que abre portas para a gente realmente mudar isso que é cultural, né? Ainda é cultural, né? Essa política do medo, né? Do só absorver aquilo que me entregam sem nenhum questionamento, né? A gente vem de um processo educacional que era muito isso, né? Então você tinha a cartilha, né? Onde você não precisava pensar no sentido daquelas palavras. E na verdade é a mesma coisa que a gente vem fazendo, né? A dificuldade que as pessoas têm, os jovens têm, de interpretar os textos, né? Eu acho que tudo isso tem muita importância, né? A Núbia aqui, Samuel, pode falar? Por Samuel. favor. Ela Por ela favor. escreveu aqui, eu pedi para ela repetir. Realmente eu não ia decorar, viu, Núbia? As edições de vídeos, interpretações de notícias. Opa, desculpa aqui, saiu. As edições de vídeos e interpretação de notícias como bem quiser. São grande parte das notícias. E parece real mesmo, ver a pessoa falando através das edições, onde é que encaixa a ética aí também, né? Deixa eu reler aqui para eu poder compreender. Aí, nesse caso específico, né, seria importante ter alguém do direito aqui, mas eu acredito que aí já encaixa como crime mesmo, né, porque aí já é, né, uma situação que vai... Cara, o fake news também pode ser enquadrado, né, apesar de não estar, pelo que eu pesquisei, não está como nas redes sociais ainda, porque a lei é mais antiga, mas está como disseminação de informação falsa. Então, é viável. Mas nesse caso aqui, como é uma manipulação de vídeo, eu acredito que aí já encaixa em caso de responsabilidade criminal mesmo. Uhum. Mas não é bem minha praia, eu preferi um advogado aqui para ter essa certeza aqui. Colocar. A Cleusa está dizendo assim, as tecnologias digitais favoreceram a divulgação de fake news devido à sua velocidade e extensão de acesso. Isso é verdade, mas é importante a gente compreender também que elas sempre existiram, né, Samuel? Você mesmo Sim. aí deu, então, né, elas sempre existiram, e até num desses estudos que eu li, acho que foi no estudo da Unicamp, que estava falando que a princípio, né, quando que se começou a falar mais agora, né, sobre as fake news da política, né, que foram com as fake news nas eleições dos Estados Unidos. E aí eles estavam falando que na época que surgiu lá uma notícia bombástica, que agora eu não vou me lembrar exatamente qual que era, que foi das armas químicas no Iraque. Né, quando foi a primeira vez que eles falaram sobre isso, não existia nem Twitter e nem Facebook, tá? E foi assim uma loucura, né? Então causou todo um pânico, o mundo inteiro ficou em alerta. Então, com certeza, claro que favorece, mas a gente tem que pensar mesmo que essa cultura e esse pensamento, e acho que até um pouco de preguiça, né, de pensar e de interpretar, vem de muito tempo atrás, né? É aquilo que eu falei mesmo lá do Museu do Ipiranga, todo mundo imaginando, né? Um cavalo maravilhoso, um riacho lindo e perfumado, e não era nada disso, a situação era completamente diferente, né? O Antônio está dizendo aqui, gostaria de ouvir mais sobre o que a psicologia tem a ver com isso. Denise, só voltando aqui, a gente cortou o Luiz Cláudio antes de voltar e ele não falou. Desculpa. Então, Luiz, você primeiro e depois a gente passa para sua resposta, Antônio, por favor. Obrigada, Cláudia. Boa noite. Parabéns aos psicólogos pelo dia. Eu só queria salientar o seguinte: além das fake news,
exemplo, igual acontece, por exemplo, na questão política, ou então até sobre a relação do Covid-19, são as emissoras ou algumas pessoas que lideram a mídia soltam aquelas informações direcionadas, bitoladas para o público leigo, né? Aqueles que não têm um certo critério de questionamento e que vê uma notícia e levam essa notícia. Eu acho que nós, como psicólogos que estamos aqui questionando e verificando isso, que devemos, sei lá, e como que isso, como que a psicologia vê isso? Por exemplo, o caso da Globo e de outras emissoras que levam o seu público a determinado pensar de uma forma. Então, não é só fake news. Igual, por exemplo, tem jornais que eles escrevem e levam a pessoa a pensar, se não for uma pessoa que não tem um questionamento próprio, levam a pessoa a pensar o que eles querem. Transformam o marginal em vítima, da forma que eles escrevem. Então, a gente tem que olhar isso também. É um ponto também, não é só as notícias falsas, são aquelas notícias direcionadas, que tem demais. É o meu ponto de vista. Acho que tem um pouco a ver com isso, né, Samuel? Você pode juntar aí as duas respostas, né, com isso que o Antônio está perguntando aqui, né? Gostaria de ouvir mais sobre o que a psicologia tem a ver com isso. Sim. Bom, vou começar pelo Luiz, vou chegar no Antônio, que eu acho que aí fica mais organizadinho aqui a resposta, pelo menos na minha cabeça, que eu estou começando a organizar ela assim, né? Não é muita coisa. Bom, Lu, eu vejo que essa manipulação em massa, ela realmente acontece o tempo inteiro, a gente não pode perder essa dimensão, mas aí eu vou chamar, né, o Deleuze e o Guattari para a gente pensar sobre isso, na questão da subjetividade capitalística. A subjetividade também, por mais que ela pareça ser do indivíduo, ela é produzida também, e o indivíduo ele compra, de certa forma, essa subjetividade através dessa manipulação em massa, com veículos de grande comunicação, como a Globo, ou outros, né, veículos que disseminam essas informações, eles têm também um interesse, e a grande mídia, né, o geral, né, ele tem um interesse que grande parte da população compre esse tipo de ideia por viés econômico, por viés político, por viés social e várias coisas. Agora, uma questão é quando essa informação ela é colocada e ela é colocada como a correta. Outra é quando existe uma atitude incriminatória de querer prejudicar uma pessoa especificamente ou um grupo a partir da disseminação de uma notícia falsa. Então, assim, a fake news, ela potencializa isso no sentido quando a gente colocou logo no começo, ela tem um endereço. Quando eu dissemino uma informação geral e essa informação vai para as massas e a massa se assume naquela situação e se coloca naquilo ali e passa a acreditar que é viável pensar daquela forma, ainda é um processo social, né? Eu acho que não é o processo ideal, eu acho que a educação liberta disso, uma educação de qualidade, ela tem a capacidade de libertar os indivíduos desse tipo de manipulação também, mas eu acredito que quando chega uma manipulação imposta, como um fake news, isso já sai desse sentido. Por quê? Esse bombardeamento e esse intencional para uma inverdade colocada como verdade, ele muitas vezes, né, se a pessoa ela não tem uma capacidade cognitiva, ela fica alheia a isso, ela não consegue se salvar desse tipo de informação. Então, acho que é uma questão mais grave. Acho que ambas as questões elas têm uma manipulação, mas uma ainda é viável de se sair dela e a outra, muitas vezes, é um pouco mais complicado. E eu acho que é uma atitude realmente que já vai para um lado criminoso, né? Para chegar agora, né, no Antônio, o que a psicologia tem a ver com isso? A psicologia, como toda ciência, né, e ciências humanas, inclusive, ela tem um código de ética e um código de responsabilidade. Então, assim, ao profissional da psicologia, com certeza, seguir o código
compartilhar de informação, não colocar, já é um instrumento importante. Porque é um indivíduo que ele fala para as massas muitas vezes. O tempo inteiro a gente está palestrando, a gente está em mecanismos de informação. A psicologia ela está em praticamente todos os cursos superiores, tem uma grade de psicologia dentro do curso. Tem uma cadeia, pelo menos. Então, assim, se isso já é colocado e isso é questionado mediante a população, já é um sentido de compromisso social. E mais, né? Estudar como elas dentro dessas informações, elas introjetam essas informações. Aí eu volto no Moscovici, na teoria das representações sociais, né, de como que isso é prejudicial quando colocado para o indivíduo. Então, entender todo esse processo já facilita a divulgação irresponsável desses dados e para uma manipulação em massa dos indivíduos. Beleza? Eu não sei se eu consegui te responder adequadamente, mas estamos aqui para continuar essa discussão também. Deixa eu só, tendenciosas, falta ética, notícias tendenciosas e forjadas, sim. Professor Emerson dando um recadinho lá para o segundo e sexto períodos. A Cleusa está dizendo que a descentralização da produção de informações possibilita a maior democratização das narrativas. Por outro lado, ela gerou a produção sistemática de conteúdo falacioso que contribuem para a desinformação. Samuel, quer dizer alguma coisa? Infelizmente é uma fala super assertiva, né? Gostaria de discordar, mas a Cleusa foi, né? infelizmente, é assertiva, né? O que eu queria era falar, não, jamais, isso não vai acontecer. Mas, infelizmente, a gente está vivendo exatamente isso, né? Uma potencialidade de falácias, né? Na verdade, é difícil, né? Eu estou tentando não ser irônico aqui com a situação que meu país vive, mas eu estou me controlando, eu estou mordendo a língua aqui para não falar um tanto de coisa que eu não devo falar agora. Vou fechar um pouco aqui. Vai não! Aqui o Breno está falando assim, ó. Mas então, o que fazer para combater? Quais as ferramentas temos em mãos? Bem, pois efetivamente, divulgar essa necessidade para a população em geral de checagem de informações com segurança antes de questionar, mas isso eu acho que é dever cívico de qualquer indivíduo, não só do psicólogo. No nosso meio, na nossa família, no nosso círculo menor, acho que a gente tem mais facilidade para fazer isso. Com profissionais também, sempre que a gente se manifestar ao público, a gente tem um compromisso ético com a verdade e na divulgação das nossas informações, das questões que a gente coloca para o nosso público, a gente ter esse cuidado. Esse é um primeiro ponto muito importante. E um segundo ponto é sempre estimular a esse questionamento, mas um questionamento, como bem coloca o professor Emerson, um questionamento consciente que vise uma melhoria de vida, né, de acordo com os padrões éticos aí e profissionais pautados no nosso código profissional. Talvez a palavra, né, Breno, que eu tenho assim em mente seja curiosidade. Eu acho que talvez um caminho, porque ele está dizendo assim, né, mas sabemos e concordamos que as pessoas não checam. Então nós, enquanto profissionais, enquanto psicólogos, despertar essa curiosidade no outro, né, para que ele compreenda que assim, ele pode ou não buscar, isso é fato, né? A gente sabe que as pessoas não checam. Então, isso está dentro das escolhas, inclusive escolhas éticas desse indivíduo, né? A gente não tem como ir lá abrir a cabeça dele e, né? Ou então impor que ele faça alguma coisa. Isso não existe, né? Seria contraditório dizer isso, né? Apesar de que dá vontade de fazer, mas... então, despertar essa curiosidade, sim, curiosidade, né? Talvez seja fundamental mesmo, né? Pelo menos para você pensar, sabe? Eu acho que quando aquele pensamento já deixa de ser uma verdade absoluta e passa pela sua cabeça, você fala assim, peraí, né? Será
que é isso mesmo? Não sei o que você vai fazer com isso, entendeu? Mas eu entendo que o será já é um gancho que a gente pode pegar, tá? A professora Fátima está perguntando aqui para o Samuel especificamente se fake news podem estar ligadas às nossas fantasias. Nas fantasias eu não sei, mas talvez nas crenças sim. Acho que muito numa comodidade, talvez, é algo que pode estar sim, pode estar bem ligado. Né? Voltando aqui à questão também do Breno, que eu acho que é bem relevante a gente colocar, eu lembrei muito aqui com a sua fala do Sartre, né? Quando ele fala do campo dos possíveis. Acho que só quando a gente consegue ampliar os nossos campos de possíveis que a gente vai poder realmente ter consciência e fazer nossas escolhas com responsabilidade. Muitas vezes as pessoas que vão compartilhar isso sem essa checagem, vão insistir em fazer isso, talvez seja que o próprio campo de possíveis dessas pessoas ele esteja muito restrito devido à colocação cultural que elas viveram e a não se rebelar contra essas normativas de pensamento social. Então, acho que com a disseminação de informação, com o nosso trabalho nesse sentido, é viável, sim, essa amplitude, né, a ampliação de campos de possíveis dessas pessoas para que elas possam realmente se haver com a própria liberdade e responsabilidade da própria existência. A Cândida está dizendo assim, penso que tem algo de uma fragilidade emocional, social e cultural. Penso da mesma forma também. E a Poliana convidar a uma reflexão a afrontar as crenças e até no que influenciaria diretamente ao sujeito? Sim, né? A gente fala muito isso dentro da TCC, né? Que é esse questionamento das nossas crenças, né? A gente trabalha com isso, especificamente com esse questionamento das nossas crenças. E a partir disso, então, ampliar o nosso repertório, né? Então, é diferente de você dar respostas como, né? A gente escutou muita gente falando, enfim. Muito pelo contrário, a partir desse questionamento, dessa curiosidade e compreender aquilo que está acontecendo com você, então você vai ampliando o seu repertório, que acho que é um pouco do que você falou, né, Samuel? Sim. Eu estou na cabeça que está indo a mil aqui, em vários locais diferentes aqui, e eu não estou me contendo, digamos assim, mas eu vou me permitir que eu acho que eu estou entre amigos aqui, acho que a gente está aqui para isso mesmo, né? Deixa eu te dar um reforço da Cândida aqui, ó, a Cândida está falando assim, eu concordo com o Samuel de que só pela educação, a educação liberta. Agora você pode falar. Verdade, eu também. Bem, né, acho que todos vocês tiveram acesso, né? A FANS ela fez uma homenagem, né, para a gente no Dia do Psicólogo, então nós fomos convidados a enviar uma foto galante nossa, né, uma foto que a gente esteja bonitinho, né, claro, e também a produzir um pequeno texto falando sobre o que é ser psicólogo, né. Particularmente, eu fiz essa tarefa com muito zelo e foi muito carinho envolvido ali naquela construção. Acho que todos nós fizemos isso, porque falar da nossa profissão é também falar de uma parte muito significativa da nossa vida, né? Uma parte que a gente escolheu e escolhe, luta a cada dia, né? E eu estou com esse momento político muito aflorado, então minha fala, ela, né, de certa forma, foi política. E eu coloquei ela de uma maneira que eu vou pegar todo mundo que eu gosto e tentar colocar aqui. Eu falei sobre a laicidade, eu falei sobre a questão dos binarismos, né? E eu falei também, né, questão até o que hora entrou, né? As pessoas cinzas normais, elas estavam bem presentes ali na construção, digamos assim. Mas a ideia é que muitas vezes a gente tem uma clareza que a gente escreve e talvez isso não fique tão claro para pessoas que recebem isso. Um compromisso nosso, quando é feita a escrita, a gente possibilitar ao nosso interlocutor que entenda essa escrita. Isso é fundamental. No caso ali do textinho, eu não me preocupei tanto, porque a ideia era passar principalmente para outros psicólogos e profissionais de informação. Mas para um grande público, eu teria que delimitar bem o que eu estou criticando ali naquele texto. E nesse sentido, é importante, né, a gente pensar como que só esse fato de adequar uma linguagem
já é tão importante para a manutenção aí de uma informação de qualidade. O primeiro passo, talvez, seja esse, de adequar o discurso. Existe, o discurso tem uma regra clara, né? Tem o interlocutor, o receptor e a mensagem. Esses 3 elementos. Se o interlocutor não consegue passar a mensagem para o locutor, não tem discurso, não tem conversa. Então, acho que uma função primordial da psicologia, aí, como ciência, como profissão, é fazer essa ponte, né, de modo que a conversa ela chegue ao interlocutor. Então, aí, nesse sentido, é necessário também ter esse discernimento de adequação de linguagem. Ok. Deixa eu, para não me perder aqui, o Breno, nesse ponto que a Poliana colocou, as pessoas se sentem ofendidas quando questionamos suas verdades. Eu já falei que acho que a gente tem formas de fazer isso, né? Provocar um questionamento, né? Sem questionar a verdade do outro, porque ela é do outro, ela não é minha, né? Então, acho que essa é uma questão aí que eu acho que é importante. A Raquel está dizendo assim, acredito que a educação precisa ser fortificada desde o início. O saber liberta e traz a responsabilidade do tentar conscientizar. E aí a Poliana fala assim, sim, muitas vezes o indivíduo tende a polinizar o que lhe toca ao ver uma publicação. Tem bastante, né, Samuel? Bastante. Acho que sempre. O professor Emerson, concordo com a professora Cândida na questão da fragilidade emocional, social e cultural. Nesse sentido, Sartre deve rever sua ideia de liberdade absoluta, né, professor Samuel? A partir da questão proposta pela professora Cândida, penso que os campos dos possíveis sartrianos fiquem bem limitados. O que você acha? Na verdade, eu vejo esses campos como mutáveis. A partir do conhecimento, eu vejo que eles se expandem. Então, eu particularmente não consigo ver essa limitação. Eu vejo que essa limitação ela pode ser momentânea no sentido que talvez ainda não se tenha o esclarecimento. Mas com o esclarecimento há a mudança de campos de possíveis e a liberdade ela continua plena e absoluta no indivíduo, desde que ele se sinta responsável por isso também. Né? Eu tendo a acreditar muito nessa teoria existencial. Sei que existem outros autores que também, né, apesar disso, têm algumas restrições. Até o Kierkegaard, por exemplo, né, de certa forma, quando ele coloca, e o Frankl também, quando eles colocam uma questão mais voltada para elementos indissociáveis do indivíduo, mas eu ainda tendo a concordar com Sartre, no sentido dessa mutabilidade de campos possíveis. A Cândida está dizendo aqui uma coisa que eu penso muito dessa forma também, que eu acho importante pensarmos que não é tão simples. Estamos falando de um processo cultural. Nossa função é desconstruir crenças que podem limitar o crescimento do sujeito e do contexto ao seu redor. Eu concordo com você, Samuel, assim, mas eu acho que a gente só tem que tomar esse cuidado mesmo com o parecer um processo simples, né? O nome já diz, é um processo. Né? Sim. De simples não tem nada, né? Nada, a vida não é nada. simples, né? Não. Quando a gente pensa, né, por exemplo, em qualquer mudança cultural e qualquer investigação cultural, é incrivelmente difícil, né? A gente pensa em Clifford Geertz aí, Terry Siegenthaler, falam da formação de cultura, e aí a gente lembra, né, daquele texto maravilhoso lá das Sinhas de Galo em Bali, né? Então, quer dizer, ele tem que se adaptar completamente e se inserir naquela cultura e ser reconhecido como tal dentro daquela cultura para poder desenvolver um processo investigativo ali dentro, né? As pessoas elas tiveram que ter uma aceitação daquilo e isso leva um certo tempo. Eu estou tentando simplificar um pouco a fala, mas é só para mostrar como que esse processo seria longo numa sociedade inteira com um viés de uma pessoa, né? E também a gente não pode perder a dimensão de que existem verdades, né? Uma única verdade, ela não é viável, né? Por quê? A verdade, ela vai estar de acordo também com a consciência do indivíduo, né? A gente parar para aí a prerrogativa, por exemplo, de Husserl na fenomenologia, quando ele faz a crítica, né, ao mecanicismo, vai ser justamente essa, a questão da consciência, né,
do que o que me torna consciente é que me vê a verdade. Uma fala importante também que a gente tem que lembrar, né, dos fenomenólogos, aí, dos existencialistas também, é dessa questão da consciência, né? Eu me reconheço como humano e isso que determina a minha humanidade, né? O meu reconhecimento como diferenciado nesse sentido. Então, assim, é algo que eu acho que a gente pode pensar. Eu concordo que a gente está passando, né, por uma transformação enorme. Eu acho que a gente ainda não está nem perto, né, de terminar essa transformação toda. Eu acho que ainda vai ter muita coisa. Como sempre, depois vão ter outras também. Mas é um momento também importantíssimo de posicionamento. Eu estou Né? Esse tentando, posicionamento... tô tentando lembrar aqui, que não é minha área, né? Mas tem um livro que a minha mãe estudou muito e gosta muito, que é o livro disso, né? Você conhece com certeza, né? E ele tem, eu tenho uma frase dele anotada aqui, mas eu não estou encontrando. E ele fala muito desse. Olha o medo de falar besteira aqui. Estamos entre amigos aqui, tá tudo certo. Deixa eu passar aqui para. Eu vou achar aqui a frase específica para poder falar para vocês, que eu acho muito bacana, que tem muito a ver com essas verdades, né? E com esse conhecimento das nossas verdades, né? E a partir disso, então, você pode questionar, né, o que é verdade, mas primeiro você tem que descobrir a sua, né? Sim. Trocando em miúdos assim, né? Ele fala assim, né, que está de acordo com os fatos ou a realidade, né? Ou ainda ser fiel às origens ou a um padrão. Então, assim, a verdade significa que o real é ou possivelmente real dentro de um sistema de valores. E foi aquilo que eu falei. Aqui, ó. A Cândida está falando de valores, é do livro disso, Cândida? É que ela fala assim, muitos valores que de alguma forma sustentavam as instituições estão em declínio ou transformação. E isso acaba provocando também nossos modos de ser, sofrer, amar e viver. É isso que ele fala aqui, exatamente, que primeiro para você descobrir quem é você, você tem que estar inserido aí você tem que entender esse sistema de valores, né? E aí surge então um questionamento, né? Sim, esse processo ele ocorreu, né? Alguns autores, né, eles acreditavam, por exemplo, no campo da religião, que a religião ia acabar. E assim, para mim, realmente ela jamais vai acabar. Ela vai se transformar, né, como sempre se transforma, né? Aí a gente vê um retorno ao sagrado, por exemplo, e aí a gente vê alguns autores, né, potenciais aí, como a Danielle Révillé-Léger, que ela fala da questão da bricolagem hoje das religiões. Hoje as pessoas elas têm a capacidade ali de quase que utilizar, né, os instrumentos da Leroy Merlin ali na linha de bricolagem religiosa. Então ele pega, mas ele pula as 7 ondinhas, né, na praia e ele faz uma oração. Quer dizer, ele recorta diversos questionamentos ali, diversos posicionamentos, poder criar algo que, né, seja mais dentro da liberdade de expressão dele. É um termo que tem sido bem utilizado por alguns autores, que é o termo bricolagem religiosa, o termo cunhado pela Danielle Révillé-Léger, né, é uma francesa fantástica aí que estuda sobre isso. Acho que da mesma forma a gente vê com esse acesso todo à informação e com esse acesso todo já está ali um pouco diferente do sincretismo. O sincretismo seria a apropriação de várias crenças. Aqui não, aqui a gente já está pensando em bricolagem, é pegar pedaços específicos para uma construção diferenciada. Mas tem muito a ver com quase que num sentido de mosaico. Acho que o mosaico seria um termo bem interessante. Ela não pensou nesse termo, não, mas eu gostei, viu, Jaque? Achei lindo. E eu estou só colocando. O livro Cândida aqui, que ela colocou aqui, o livro Cândida é perfeito. Tá igualzinho no livro disso, tá? Que é do essencialismo, né? Por isso que eu não sei muita coisa. Mas ele fala exatamente isso, né? Professor Emerson, muito obrigada, viu? Foi exatamente isso que eu
quis, né, passar para vocês. Ele diz assim, o mosaico se preocupa mais com a harmonia. Verdade. Verdade. Né? E a beleza, né? A beleza está na Uhum. harmonia também. É. Eu acho super legal assim, a gente pensar nesses movimentos, né? Os movimentos, eles estão presentes. A vida, ela não pode deixar de ser movimento. Uma vida estática é uma vida morna, é uma vida sem altos e baixos, é uma vida sem desejo também. O movimento, ele é importante. E eu acho que quando a gente começa a repensar isso também, eu acho que a gente tende a mudar, né? Mudar no sentido de buscar novos caminhos, pensar em novas ideias, desenvolver novos questionamentos. Isso tudo é importante. Esse movimento, ele é fundamental. Nada parado é vida. Pensa no próprio corpo humano, pensa nas interações que a gente tem, nos relacionamentos que a gente tem. Os relacionamentos, eles não são uma linha reta, né? Os relacionamentos, eles têm altos e baixos, eles têm movimentos de diferenciação, eles têm movimentos de questionamento, eles têm movimentos... E, né, vamos, né, no popular, eu acho que o furduncinho é que é gostoso, né? Quando tem essa coisa aí que morno não dá, né? Gente, eu acho que esse papo vai longe. Faltam 6 minutos, assim, para a gente não ficar né, se atropelando aqui. Você quer finalizar? O professor Emerson falou aqui, né, que ele falou da harmonia no mosaico, quis contrapô-la à bricolagem. Sim. Que não acha a mesma coisa. A Cleusa, o poder de persuasão das fake news é maior em populações com menor escolaridade, que dependem das redes sociais para obter informações. O que é mais fácil, né? Você quer fechar aí? Ou, eu, da minha parte, gostaria de dizer para vocês, assim, primeiro agradecer, porque eu não consigo agradecer, tá, Samuel? Essa parte vai ficar para você aí. Então, quero agradecer mais uma vez, assim, as nossas noites têm sido muito ricas mesmo, né, assim, eu estava hoje super caída, assim, já dá uma levantada, né, você começa a pensar. Então, quero agradecer muito, né, a presença de todos vocês, alunos e professores. Acho que, assim, a gente tem... nós escolhemos assuntos muito bacanas, né, que realmente deram um pano para manga aí. E da minha parte, com relação ao tema de hoje, eu acho que assim, a palavra que fica para mim é realmente a curiosidade. Né? Tem um termo que a gente usa no Mindfulness, que é você manter a curiosidade de uma criança. Né? Que é isso mesmo, sem pensar muito, sem... Né? E aí, dentro da TCC, é aquilo que eu falei, né? A gente desconstrói aí essas crenças, a partir, sim, de um processo de psicoeducação, de compreender o que aquilo significa para mim, né? E a partir disso ampliar o nosso repertório, que não diz de você apontar o dedo para o outro ou dizer o que é certo e errado, muito pelo contrário, mas que a pessoa busque esse caminho em si mesma, né? E faça suas escolhas de acordo com seus valores, com outras crenças, enfim, né? De uma forma mais saudável, mais adequada. Você quer finalizar, Samuel? Cândida agradecendo, professor Emerson, a Cláudia, parabéns. Agora vamos ter que dormir com esse... E que barulho, né, Cláudia? O negócio tá ficando quente aqui. Olha, eu assim, particularmente, eu tô encantado com esse momento. Eu acho que sempre toda discussão ela é muito válida, é muito prazerosa. Eu também agora eu vou rever várias questões aqui do que a gente conversou. Acho que esse é o movimento mesmo, de sair dessa zona, né, de conforto e tentar buscar e questionar mais, mas sempre é gostoso poder dividir as ideias, poder repensar as questões. Eu acho que os temas eles estão riquíssimos, as participações estão riquíssimas, né? Eu queria, né, agradecer aí a todos nós aí pela presença. Não é fácil, que muitas vezes é difícil, tem vários outros afazeres também. O momento específico que estamos vivendo é um momento que dificulta mais a nossa interação, apesar de estarmos aqui, né, de certa forma, no conforto das nossas casas, sem tempo de deslocamento, digamos assim, mas existem outros fatores também que são levados em consideração e são bem difíceis. Então, eu queria agradecer
a presença de vocês, dos colegas, né, que enriqueceram tanto essa discussão. Eu chamo até de diversão, né? E foi uma diversão também, né? Não deixa de ser, porque é impressionante, né? A gente às vezes trabalha tanto e muitas vezes a gente não consegue ter esse momento de troca, né? Entre nós também. Eu pessoalmente, né, Samuel, a gente conversava tanto, né? De repente os dias não começaram a bater, né? Então, Pois assim, fico é. muito feliz, muito mesmo, assim, a gente conversou o dia inteiro, né? Não é? E saudade do cafezinho, quando a gente podia dialogar. E até mesmo quando a gente se encontrava nos planejamentos, nas reuniões pedagógicas, como que isso é válido, como que dá um sentimento gostoso, né, de rever, de ver os amigos, né, porque a gente se torna amigos, né, de certa forma, e tem pensamentos em comum. Comentários, gente, que bacana. Eu acho que isso aqui é enriquecedor, né, a Cândida. Mais uma vez, obrigada, né, Cândida, você que lançou aí o, né, sem... Se a Cândida apareceu lá com uma bomba, né, Samuel? E o povo correr ali. Então, muito obrigada. Eu acho que nós que é imprescindível, né? E a gente tem percebido quanto foi válido, assim. Acho que estou muito grata, né, por estar podendo participar de todos esses dias. A Cláudia aqui, dormir com barulho. A Raquel, Semana Fantástica, feliz em vê-lo superando-se nos temas e abrindo nossos horizontes. Feliz dias para vocês, para todos nós, né? Breno, muito produtiva toda a discussão de hoje. A Dodora, muito obrigada por essa conversa riquíssima de significados. Fátima, parabéns pelo tema, foi ótimo. Elaine, obrigada a todos. O debate é uma ferramenta que podemos usar para enfrentar esse problema das fake news. Concordo. Já que diante do tamanho do desafio temos aprendido muito, temos que fazer mais vezes, também acho. Parabéns a todos os psicólogos e futuras psicólogas. A Cândida inovando, parabéns. Quer deixar registrado? Não, tá. Só rapidinho, deixar registrado esse agradecimento, né, à professora Cândida, né, nossa coordenação, né, que eu acho que o tempo todo ela sempre está buscando, né, nos acolher nas nossas demandas e ela é uma pessoa que realmente assim tem esse interesse, né, no conhecimento, na produção. Então acho que é muito importante deixar registrado esse agradecimento também, né, especificamente aí a nossa coordenação que tem trabalhado de maneira tão intensa. Valeu pelo apoio, viu? Valeu pelo apoio, muito obrigada aí hoje. Não, ajudou bastante, sim. Né, aqueles que eu não consegui ler ou responder, gente, estou melhorando. Está sendo uma semana de encontros e afetos, né, cara? Eu me sinto afetado da maneira consciente aí, muito feliz. Podemos, viu, Núbia, fazer essas aulas com temas em comum, também achei muito bacana mesmo, achei muito, né, um processo de construção para todos nós, né? Gente, boa noite.